Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar início à nossa reflexão para o segundo trimestre de 2021. Isso mesmo, já refletimos ao longo de todo o primeiro trimestre deste ano em curso, onde falamos a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Já quero deixar aqui a nossa playlist bem organizada para que você que ainda não ascendeu aos nossos conteúdos possa clicar e ser edificado pela santa e bendita palavra de Deus. E vamos dar início a este segundo trimestre falando justamente a respeito dos dons espirituais e os dons ministeriais. Eu estou certo de que serão lições preciosíssimas e de grande enriquecimento espiritual, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. E hoje a nossa primeira lição com o tema "E deu dons aos homens". Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto aí onde você está, feche seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti porque concluímos já o primeiro trimestre deste ano de 2021, onde refletimos a respeito da Tua palavra sobre o verdadeiro pentecostalismo. Está proposto para este segundo trimestre falarmos a respeito dos dons ministeriais, dos dons espirituais, ferramentas poderosas do Senhor para a edificação e consolidação da Tua igreja. Por isso eu peço ao Teu Espírito que visite-nos agora e traga edificação, esclarecimento para a glória do Teu nome. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras relacionadas a essa lição, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Sim, você que está aqui nesse humilde canal pela primeira vez e tem gostado do nosso conteúdo, mas não se inscreveu ainda, por gentileza, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações. O seu like abençoado é muito bem-vindo e o seu comentário também é muito importante, porque assim você nos faz saber o seu feedback a respeito do nosso conteúdo e isso permite que nós possamos aprimorar então o nosso trabalho aqui. Este canal busca trazer algum subsídio bíblico para fomentar o seu conhecimento bíblico e também auxiliá-lo na sua escola bíblica dominical. Então você tem liberdade para compartilhar o nosso conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoar quem você ama através de uma reflexão bíblica. Vamos então fazer as nossas leituras. O texto áureo desta primeira lição está em Efésios capítulo 4, versículo de número 8, que diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." E a nossa verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Que promessa gloriosa! E também a nossa leitura bíblica em classe. Dê um pause aí no vídeo, acompanhe a leitura do texto sagrado agora, juntamente comigo, por gentileza. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8.
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao versículo 7. Estes, pois, foram os textos que irão fundamentar a nossa maravilhosa reflexão a partir deste momento. Nossa lição de número 1 deste segundo trimestre de 2021 será ministrada no dia 4 de abril do ano em curso, e este é o tema proposto para hoje: deu dons aos homens. Como é sabido de todos os irmãos, temos um objetivo geral, sim, proposto para esta lição, que diz: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, e para cada um ponto específico a ser estudado, um objetivo também específico. E o primeiro busca declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. O segundo, analisar os dons de serviço espirituais e os ministeriais. E o terceiro objetivo específico busca informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, vamos de fato dar início à nossa reflexão. Eu quero parabenizar você, amante da Escola Bíblica Dominical, a todos os canais que têm apoiado este grande trabalho que as igrejas prestam no ensino bíblico, e eu estou certo que a Escola Bíblica Dominical é o melhor e o culto mais gostoso que nós podemos ter em nossas igrejas. Então, neste trimestre, segundo trimestre de 2021, veja como o tempo está passando com uma velocidade terrível. Então já estamos aqui neste trimestre para estudar um tema maravilhoso, um tema que já foi inclusive ministrado em outros anos, como em 2014, eu me lembro que este tema foi estudado, mas creio que em caráter de sequência a respeito do assunto do verdadeiro pentecostalismo, a CPAD, com toda a sua diretoria, que está agora lidando com o currículo da Escola Bíblica Dominical, tratou e achou por bem dar sequência a este assunto, e agora falando a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Essas dádivas são oriundas da pessoa bendita do Espírito Santo e têm um propósito único, distinto e absoluto, que é justamente a edificação da Igreja de Cristo. Por isso, esse tema é glorioso e, além de glorioso, é extremamente importante e relevante. O apóstolo Paulo, ele vai dedicar grande parte do seu ministério ao ensino destes ministérios, e escrevendo, por exemplo, aos irmãos de Coríntios, 2 capítulos inteiros serão dedicados a esse assunto. Veja a importância deste assunto. A saber, o apóstolo Paulo diz que em relação a este assunto, os irmãos agora em Corinto e agora os irmãos em toda face da terra não podem ser ignorantes no que tange a ação e os dons do Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer um compromisso aqui, eu e você. Vamos estudar com afinco, com zelo, vamos nos avaliar no final de cada lição e questionar-nos então a respeito deste aprendizado. O que eu aprendi ao longo desta reflexão? Talvez seja esta a chave para pontuarmos tudo aquilo que foi aprendido. Você em classe, que o Senhor possa abençoá-lo. Você, querido professor da EBD, também possa ser abençoado pelo Senhor. O ponto central desta lição: os dons são atuais e bíblicos. É interessante que mesmo em meio ao século 21, nós precisamos ainda fazer esse tipo de afirmação. Os dons são atuais e, mais do que esse aspecto pontual e atual, eles também são bíblicos. Veja, existem muitas linhas de pensamentos teológicos que buscam agora diminuir a ação do Espírito Santo e até mesmo
mesmo ver como o Espírito Santo não agindo mais como agiu, por exemplo, na igreja em Atos dos Apóstolos. Então, esta pergunta precisa ser respondida com muita certeza. Nós não podemos esmorecer quando o assunto é reflexão bíblica, estudo bíblico. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal vai definir dons como manifestações sobrenaturais que são concedidas então por parte do Espírito Santo e que opera através da igreja, dos cristãos. Então são dons congregacionais para o bem comum desta comunidade, desta congregação, ou seja, para a edificação da Igreja de Cristo. Então é por esta razão que nós vamos analisar então neste segundo trimestre este assunto tão importante que são os dons de Deus dispensados à Igreja para que com graça, para que com poder ela proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, que é a grande comissão da Igreja de Cristo. Além, é claro, de auxiliar o corpo de Cristo, agora a igreja consolidada, os dons também vêm no auxílio desta igreja, no exercício desta grande comissão, então, e os dons divinos subsidiam os irmãos para que cheguem à unidade da fé. Porque querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em Cristo nós buscamos esta plenitude, aqui Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Aqui vamos falar de 3 pontos, então, que devem ser avaliados com muito carinho e dedicação. E o primeiro, os dons dentro do contexto Bíblia Sagrada. O segundo aspecto a ser estudado é os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. E o terceiro aspecto aqui abordado é justamente relacionado à igreja de Corinto, né? Uma igreja problemática no que tange à administração dos dons espirituais. E como a epístola de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto nos ensina e precisa urgentemente se tornar modelo de ensino para que muitos erros doutrinários, teológicos possam ser corrigidos de forma imediata. Então, no Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que vão significar aquilo que nós sugerimos como uma definição de dons, que é dádiva. A origem dessas palavras está justamente na raiz hebraica Natan, que significa justamente este efeito de dar. Por isso, podemos então afirmar que no Antigo Testamento há sim vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como por exemplo reis, sacerdotes, profetas, entre outros, como por exemplo os juízes, né? Toda a força que aquele juiz recebia quando ele era agora cheio do Espírito Santo de Deus, podemos dizer que aqui há, de uma forma figurada, uma ação já destes dons do Espírito Santo, capacitando este indivíduo para o seu ministério. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos agora no contexto da graça, no regime da nova aliança. E que coisa gloriosa podermos viver um momento em que nós podemos gozar desta pessoa bendita que é o Espírito Santo e ser agora uma ferramenta para que ele, segundo o seu bom desejo, né, nos use como uma ferramenta para o ofício ministerial. Isso é algo glorioso. Então, no Novo Testamento, o mesmo dicionário vai informar que, ao longo, então, do Novo Testamento, a palavra dom vai aparecer em diferentes significados que também se relaciona ao verbo grego didomi. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar, né? Como encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 15.
Na nova aliança, então, os dons de Deus estão disponíveis para quem? Apenas para reis, sacerdotes e profetas? Não. Aqui, agora, no contexto neotestamentário, os dons do Espírito estão acessíveis e estão agora à disposição de toda a igreja, né? E que no nome santo de Jesus possa promover a libertação aos cativos, para que ministre cura àqueles que estão doentes, tanto fisicamente quanto na sua alma, que ministre também a salvação do homem para a glória de Deus e para que também o nome deste Deus possa ser glorificado. Os dons também são uma ferramenta para a glorificação do nome do Pai. Então, como esses dons são vistos então em relação à igreja? Ora, são uma dádiva para a igreja. Você consegue enxergar os dons com esta afirmação, uma dádiva para a igreja? É assim que os dons devem ser observados. A fim de sermos aqui mais didáticos no ensino e eficiente neste estudo, né, que está relacionado aos dons, nós vamos dividir o assunto em 3 categorias principais. O primeiro deles, dons de serviço. O segundo, dons espirituais. E o terceiro, então, dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons que se encontra nas epístolas de Paulo aos Romanos, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e também na carta de Paulo aos irmãos Efésios. O apóstolo Paulo foi uma ferramenta poderosa de Deus na terra, um homem que, inspirado pelo Espírito Santo, né, é atribuída a ele quase 70% da literatura neotestamentária. Então nós não podemos ignorar os princípios estabelecidos através da vida do apóstolo Paulo, até porque ele falara inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Insistimos aqui também que esta classificação é apenas um recurso didático. Não ignore essa informação, pois quando o apóstolo vai expor o assunto e suas cartas, né, nas suas epístolas, ele não parece aqui querer esgotar o assunto ou definir aquilo como número exato. Ele não quer exaurir os dons em uma lista. Antes, ele preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los, a usá-los e encorajar, a confortar e principalmente edificar a igreja de Cristo, como também glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Ou seja, os dons, além de ser uma ferramenta para a edificação da igreja, também promove a glorificação de Deus e a evangelização do mundo. O segundo ponto, então, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. É importante que saibamos lidar com cada aspecto daquilo que chamamos de dons do Espírito. Então, os dons relacionados ao serviço cristão. Permita-me, eu vou tomar aqui um suquinho de pêssego para dar uma molhada na garganta. Muito bom. Então, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai admoestar a igreja, tornando a trazer a memória daquela igreja, lembrando a igreja de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Veja, a igreja e os membros que compõem o corpo de Cristo não podem se achar autossuficiente. Pelo contrário, o verdadeiro cristão possui uma característica. E qual é essa característica? É justamente se ver autodependente de Deus. Esta é uma característica do verdadeiro cristão. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja é exatamente a mesma coisa. Necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por esta razão, nós entendemos que essa é uma categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12, que vai trazer justamente a ideia dessa manutenção desta que chamamos koinonia, que é a comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços,
subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos, né? Veja, o ministério, o ofício diaconal. Hoje, perdoe-me esta verdade, mas muitos veem um diácono hoje como um mero serviçal no contexto culto, né? Responsável por levar água ao preletor da noite, a ficar apenas na porta da igreja. Ora, essas funções devem ser executadas por um diácono, como podem ser também executadas por um pastor. Mas veja, quando olhamos no contexto bíblico, em Atos dos Apóstolos, os diáconos eles foram agora consagrados a este importante negócio, estava posto para cuidado dos diáconos, e nós precisamos avaliar qual era o ofício diaconal quando surgiu a necessidade para que estes homens fossem consagrados a este ofício. Então, o ofício do diácono é muito além daquilo que as pessoas imaginam no contexto igreja nos dias atuais, né? Também a exortação, né, que fala de encorajamento, também repartir, de presidir, de exercer a misericórdia, daquele que lida com o ensino, com a instrução, que seja dedicado a este ministério tão importante no seio da igreja. Esses dons estão relacionados em ação e postos em ação em prol um do outro, em prol do meu irmão, em prol do meu semelhante, em prol do meu próximo. Portanto, se eu e você, se temos um dom, devemos usá-lo em benefício da Igreja de Cristo enquanto ela está aqui na terra. Busque compreender qual é este dom. Veja, para que o corpo cresça de forma funcional e que seja saudável. Se você inverter, veja, com muita atenção, parece clichê isso que vou dizer, mas se você inverter qualquer órgão do corpo, qualquer membro do corpo e colocá-lo em posição de outro, você vai ver que este corpo não funcionará de forma funcional, como ele deveria funcionar, mas ele estará agora totalmente disfuncional. Logo este corpo adoece, logo adoecendo este corpo não cresce, logo grande prejuízo está instaurado e a morte pode ser uma das sentenças para este corpo mal ajustado e disfuncional. Então é muito importante que entendamos, né, e que exerçamos o nosso ministério da forma correta, onde o Espírito Santo deseja que atuemos. Isso é muito importante que nós busquemos e tenhamos o discernimento para atuar então neste corpo, onde vários membros estão ali compondo, ajustados um ao outro, e bem ajustados, crescendo para a glória do nome santo do Senhor. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, ó irmãos da igreja de Corinto, não quero que sejais ignorantes. Ignorante aqui tem o sentido de alguém que não sabe lidar com algo, que não tem habilidade ou conhecimento a respeito de algo e que precisa de quê? De instrução, de aprendizado. Isso é muito importante. E os dons listados aqui em 1 Coríntios 12 é uma lista que pontuam 9 dons, sendo eles palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Aqui temos uma lista apresentando 9 dons, mas sabemos que aqui Paulo está sintetizando aquilo que o Espírito Santo está revelando a ele, ou ele está apresentando de forma muito pontual a respeito de uma necessidade dos irmãos da igreja de Corinto. Então, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é, a uma categoria particular de uma experiência religiosa do cristão, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial
a igreja destinatária desta carta, os irmãos da igreja de Corinto, conhecessem algumas considerações que eram, veja, não eram considerações irrelevantes ou que poderiam ser passadas em qualquer outro momento, mas Paulo vê como prioridade esta instrução, importantíssimas, relevantíssimas sobre os dons espirituais. Muitos cristãos hoje, eu estou falando de hoje, não estou falando da igreja de Corinto, estou falando da igreja, principalmente da igreja brasileira do século 21. Muitos desses cristãos que compõem esta igreja agora de forma ampla e universal são meramente experiencialistas e ignoram totalmente os princípios bíblicos com relação aos dons e sobre a atuação do Espírito Santo. Buscam suas experiências empíricas fora do corpo e muitos estão fugindo e a Bíblia não tem agora corroborado tais experiências. Tais comportamentos não passam pelo crivo e pelo modelo estabelecido pela palavra de Deus. Então, uma característica que predominava na igreja de Corinto, por exemplo, era a vida pregressa daqueles irmãos que outrora viviam envolvidos até mesmo na idolatria e tantas outras práticas abomináveis. Esta vida pregressa diz e tem relação com a vida antiga, com aquela velha natureza, com o passado desse indivíduo. Então veja, essas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. E aqui eu vou te fazer uma pergunta, nós estamos falando da igreja de Corinto? Ou nós estamos falando aqui de muitas igrejas pentecostais e neopentecostais que existem aí espalhada Brasil afora? Pastor, não, isso não é de natureza de igrejas pentecostais. Ora, muitas igrejas ditas pentecostais estão se comportando igualmente e isso não pode, nós não podemos passar pano para esse tipo de comportamento, porque a Bíblia, ela definitivamente não aprova essas condutas. Então os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da utilização de forma correta dentro do culto e também fora do culto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Se a igreja erra, veja, se a igreja erra, e pontue isso na sua classe de escola bíblica, se a igreja erra nesse assunto hoje, é claramente por falta do ensino bíblico ortodoxo necessário para o aprendizado dos membros, e a igreja então cresce sadia e a igreja é abençoada por este estudo bíblico sadio e ortodoxo. A Bíblia é que traz ensinos corretos a respeito do uso dos dons. O modelo está estabelecido. O modelo está estabelecido em Atos, em 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 12, capítulo 14, nos dá uma diretriz, um modelo tão claro a respeito do uso dos dons, e muitos estão fora de controle, usam os dons de forma equivocada. E aqui nós vamos aprender daqui a pouco a respeito desses dons que são residentes ou não, e entender se de fato o Espírito Santo está agindo ou não. Então a Bíblia traz os dons e traz esta verdade, os dons espirituais é uma verdade. Mas a Bíblia também traz o modelo, estabelece o modelo para que esses dons sejam agora apresentados, sem distorções, sem que aconteçam meninices, sem que a igreja sofra prejuízo, porque sabe o que acontece quando há meninice, quando o ensino não é agora uma ferramenta no contexto igreja, contribui para o surgimento, sabe de quê? De fanatismo religioso, de uma corrupção doutrinária, para que não dizer doutrinas malignas, demoníacas, de demônios.
heresias à torto e à direita. Tudo por quê? Porque falta conhecimento. E a Bíblia diz, né, porque faltou conhecimento, né, o povo rejeitou o conhecimento, e rejeitando o conhecimento, o Senhor também viria a rejeitar o seu povo. A Bíblia diz que muitos erram justamente por não conhecerem as Escrituras, e não conhecendo as Escrituras, querido, não adianta vir falar que conhece o poder de Deus. O poder de Deus anda totalmente ligado, intrinsecamente ligado à palavra. Então, sem palavra, não há como conhecer o poder de Deus algum. Então, veja, é importante que o ensino seja estabelecido ou restabelecido para que a igreja cresça sadia e, principalmente, o nome de Deus seja glorificado. Então, o ensino correto dos dons nos orienta sobre uma forma adequada no uso dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. E em relação aos dons espirituais, é bom que falemos aqui que eles não são residentes no indivíduo, tá? Você não detém este dom. Ora, como não? Ora, o Espírito Santo é quem distribui como ele quer para um propósito maior, que é a edificação da igreja. Então, quantas vezes você viu o uso aparente de um dom espiritual? Fala a verdade. Quantas vezes você não viu o uso aparente de um dom espiritual, mas que em nada está edificando a igreja? Você já testificou algo assim? Então eu quero lhe dizer que você estava assistindo de camarote a atuação de qualquer espírito, seja ele maligno, do próprio homem, um espírito do engano, mas eu lhe asseguro que não fora a atuação do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo atua, há alegria. Onde o Espírito Santo de Deus atua, há crescimento. Onde o Espírito Santo atua, há conforto e há edificação da igreja, da noiva, do corpo que Cristo é o cabeça. Então vamos abrir os nossos olhos e parar de nos permitir a ser seduzidos por qualquer ideia que aparentemente pode ser o Espírito Santo de Deus. Você se lembra lá no Carmelo, melhor dizendo, lá no Sinai, lá no Horebe estava Elias. E de repente, ele naquela crise pessoal, dentro daquela caverna, e o Senhor o chama para fora, e ali haverá manifestações extraordinárias da natureza, um grande vento, um fogo que veio quebrando tudo. Veja, e Deus estava naquilo? Muitos poderiam dizer, Deus estava naquilo, mas justamente quando uma voz mansa, suave e delicada falou, é que Deus estava agora a falar com o profeta Elias. Então abramos os nossos olhos, irmãos, em nome de Jesus, seja um cristão e use como padrão de exigência cristã a igreja de Bereia, os cristãos bereanos que você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, né? Que ao ouvir a palavra, faziam questão de certificarem nas Escrituras se de fato era daquele modo. Faça isso e você, por certo, terá um grande crescimento espiritual. E será uma catapulta que vai te lançar para um outro nível espiritual e de conhecimento da palavra de Deus. Então veja, isso é muito importante. Os propósitos dos dons são muito importantes. E o mais importante, edificação. Edificação da igreja. Agora, os dons ministeriais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Efésios, classifica os dons ministeriais dessa forma: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Esses dons aqui são, diferentemente dos dons ministeriais que não são residentes, nós falamos anteriormente, é o Espírito Santo que dá e distribui o dom conforme ele quer. Aqui os dons ministeriais residem no indivíduo, este que recebeu o chamado, né, e foi ordenado para tal ofício, ele agora, este dom está residindo neste indivíduo. E também, qual é o propósito? O propósito é o mesmo, né? O Senhor concede estes dons à igreja, né, para capacitar o povo, para o serviço cristão ser aprimorado. Em segundo lugar, promover o crescimento dessa igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Cristo. E o Senhor deu
a sua igreja, ministros, para servi-la com zelo. Então, o obreiro, o líder, o pastor, o apóstolo, seja qual é esta classificação, né, que você é agora chamado, você está ali para servir. Veja, você está ali, você foi posto ali para servir. Então, os serviços foram, aqueles que foram chamados para o serviço ministerial, foram chamados para servir. Como o próprio Cristo, que é o maior exemplo de servidão, serviu a toda a humanidade. Hoje, muitos líderes querem ser servidos. Se põem, né, como pais espirituais de tantas pessoas e agora almejam ser servidos por estes filhos espirituais que estes supõem terem gerados. E muitos incautos por falta de conhecimento da palavra caem e cedem a estes líderes irresponsáveis. Então, a igreja e aqueles que foram postos como obreiros estão ali para servir a igreja com zelo, com amor. E isso nós encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, e o texto sagrado nos diz: apacentai o rebanho de Deus. Veja, o rebanho é de Deus, que está entre vós. Como dispenseiros, nós agora apacentamos este rebanho, que o sumo pastor é Deus. Né? Tendo cuidado deste rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. A igreja de Deus não pode ser uma ferramenta de enriquecimento, como muitos a veem por aí, né? Mas por ânimo pronto. É assim que devemos servir a igreja de Deus, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Todo o Novo Testamento ensina desta forma acerca deste dom ou do exercício ministerial, está relacionado ao contexto de serviço, jamais a uma perspectiva centralizadora como encontramos ao ofício sacerdotal veterotestamentário. O terceiro ponto aqui, então, nós vamos falar sobre uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Estamos falando aqui da igreja de Corinto. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas. O que é um pensador cessacionista, pastor? Ora, é justamente pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Ou seja, o Espírito Santo agiu daquela forma para um fim específico, para aquele tempo específico, e a partir de então não age mais. Cessou, por esta razão, cessacionistas. Então, esses que usam desse argumento equivocado, né, é que os crentes pentecostais, eles pensam que os crentes pentecostais tendem a achar-se superiores aos outros por terem algum dom. Agora, existe muita verdade nesta ideia que é errada, mas existe verdade. Lamentavelmente, isso é uma verdade em muitos lugares e você deve ou já conheceu alguém assim. Uma pessoa que é diminuída porque não fala em línguas, uma pessoa que é diminuída porque aparentemente não tem o dom, mas você esqueceu aquilo que eu falei com você agora há pouco. O dom espiritual, ele não é residente. Da mesma forma que o Espírito Santo te capacitou de uma forma sobrenatural agora, amanhã ele pode capacitar este que você está zombando agora. Então, lamentavelmente, esta é uma verdade. Isso não é só lamentável, meus queridos irmãos, mas isso é vergonhoso, né? Como um cristão que se diz cristão, servo de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo, pode se comportar de uma forma tão desprezível como esta. Então, imediatamente, vai fazer um concerto com Deus se você se comporta dessa forma, ou se em algum momento você se comportou dessa forma, louve a Deus porque você já mudou a sua conduta. E se você se comporte assim, lembre que este dom não é sua propriedade, não é residente em você, mas o Espírito Santo distribui e você alcançou graça de receber este dom
para a edificação da igreja e não para edificação pessoal e particular. Infelizmente, essa conduta acontece em muitos lugares e não é incomum vermos esse tipo de comportamento. Mas é justamente por esta razão que o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os irmãos da igreja de Corinto, né? Esses que estavam agora supervalorizando os dons em detrimento de outros. Irmãos, mais uma vez, isso não é comportamento sadio, isso não pode ser caracterizado como um comportamento cristão. Então precisamos resgatar aqui essa noção de serviço que Jesus Cristo nos ensinou à luz do Evangelho. Pastor, eu não sei como servir. Ora, vai ler os Evangelhos, abra sua Bíblia aí por gentileza. Comece lendo o Evangelho de João, que fala justamente da encarnação do Verbo de Deus, que se faz carne, habita no meio de nós, e quando ele abre mão da sua deidade, já é uma demonstração deste serviço que ele está prontamente disposto a executar. Então, o melhor e o maior exemplo no que tem serviço, olha para Cristo, por favor, e você vai com certeza aprender muitos, e muitos serão os aprendizados quando você começar a olhar para Cristo. A diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção aqui na lista de dons apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não são os 9 dons que ali estão listados, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas também revela simultaneamente a sua multiplicidade. Isso é glorioso porque nos traz a memória, remonta e podemos evocar a ideia da Trindade, que também é una e é trina. Isso é glorioso de pensar dessa forma. Então, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando afirma que Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação específica que a igreja de Corinto estava vivendo. Então, quando comparamos a lista que está em Romanos e também a lista que está em Efésios, nós podemos tirar esta mesma conclusão, ou seja, estão relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. O terceiro ponto, a autossuficiência e a humildade. Os dons espirituais são concedidos aos cristãos pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos capítulo 12, verso 6, ali você lê: segundo a graça que nos é dada. Não é pela minha justiça, meu amigo. Não é pela sua justiça, meu querido irmão, né? Mas é pela bondade, pela graça de Deus. Isso é glorioso entendermos que fomos alvos de tão glorioso benefício. Além da graça salvífica, também gozamos agora de experiências espirituais para a edificação da igreja através dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Então, não podemos nos orgulhar, e portar-nos de modo arrogante, autoridade no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Porque entendi que estes dons não são meus, não são residentes, mas são dádiva do Espírito Santo que Ele dá quando quer, para quem quer, para a edificação da igreja. Eu, quando entendo isso, aí eu preciso me humilhar e o nome de Deus é glorificado, né? Então, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, com soberba, visando exaltação pessoal. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado gravíssimo, gravíssimo, né? É pecar contra o próprio Deus e contra os seus irmãos, contra a igreja. Use este dom que o Espírito Santo agora comunicou a você, né? Com um coração sincero, transbordante de amor pelo próprio. O caminho mais excelente, é bom que aprendamos isso, o caminho mais excelente que nos é apresentado no final do capítulo 12, quando Paulo está migrando na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 12, que fala a respeito dos dons espirituais, e no capítulo 14 ele volta a falar de dons espirituais. Veja, existe o capítulo 13, que é uma carta cheia de inspiração, um poema cheio de inspiração a respeito de amor.
Até cantores seculares como Renato Russo tiveram como inspiração o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando ele compõe uma música chamada Monte Castelo. Então veja, quando nós estamos terminando agora o capítulo 12, Paulo diz: vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E Paulo começa a discorrer a respeito do amor. O caminho mais excelente é o amor. Nenhum outro dom, escute bem isso, nenhum outro dom vai figurar entre as chamadas virtudes teologais encontradas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando ali diz que desde agora permanece a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior deles é o amor. É o amor. Então, se você não tiver amor, não importa quais dons do Espírito você aparentemente exerça, não importa se fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, não serve para nada, não tem serventia alguma. Definitivamente, de forma simplista, é o que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos coríntios, quando ele agora lhes dá, através da inspiração do Espírito, o capítulo 13 na sua primeira epístola. Então veja, isso é muito importante e que essa lição possa ser de fato inspiradora e que haja grande aprendizado. O estudo dos dons é muito importante e esta é só a primeira lição. Eu quero que você fique comigo ao longo destas 13 lições e que você possa ser edificado. Os dons são só para os dias da igreja primitiva, pastor? Nananina, não. Os dons são atuais. O Espírito Santo atua de forma plena nos dias presentes. Então, não há como negar esta verdade bíblica. Busquemos então pelos dons do Espírito Santo, pois estão totalmente à nossa inteira disposição. Sabe que os dons podem refletir a mim e a você? Um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja ao longo da história. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Me ajude a crescer nesta plataforma do YouTube. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Deixe o seu comentário, o seu feedback, que você possa ser abençoado. É aquilo que humildemente peço ao Senhor, ó Deus, nesta hora. Abençoe a cada um que ascenderem a este conteúdo, e eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz então, e até a próxima.